Olá, meus queridos do 8º ano. Nesta videoaula, iremos revisar letra e logotipo. Assuntos abordados do livro, página 118 a 122. O que nós conhecemos hoje como alfabeto surge do alfabeto fenício-arcaico, composto por signos que permitiam a elaboração da representação fonética de qualquer palavra. E foi desse alfabeto adotado pelos gregos, que acrescentaram ao sistema mais sons vocálicos, e o alfabeto passou a ter 24 letras, entre consoantes e vogais. O alfabeto latino-romano surge com adaptações do etrusco e do grego. Sob a influência do Império Romano, muitas nações passaram a usar o latim para escrever e desenvolver a sua língua. Durante a Idade Média, a Igreja Católica utilizava o latim para escrever a Bíblia e também para as celebrações religiosas, as missas. O alfabeto de representação gráfica da língua portuguesa é o latim. E o nosso alfabeto português brasileiro, ele vem dessa influência, principalmente pela religião católica, por ela ter adquirido a escrita e a fala do latim. Então, já que estamos falando da letra, a gente precisa entender, eu queria apresentar para vocês e para vocês compreenderem como é que surgiu o nosso alfabeto e a nossa construção de letra, para a gente poder desenvolvê-la e de uma forma artística. Mas primeiro vamos conhecer o termo técnico, que é tipografia. Tipografia vem do grego, significa tipos, forma, e grafia, escrita. É o estudo da forma escrita, ou seja, é a arte de compor configurações e arranjos de uma letra. O termo tipo é o desenho de uma determinada família de letras, que nós conhecemos hoje como fonte. A fonte está presente tanto num aplicativo de celular para edição de fotos que a gente põe letras para criar um texto, como também está presente no Word para criação, para escolha, para desenvolver um trabalho. A tipografia, ela estuda a anatomia da letra. As letras, elas têm nomes remetentes a diversas partes da anatomia humana. Como você pode observar na figura, as letras ficam delimitadas por 4 linhas horizontais. Isso lembra muito a caligrafia, quando nós estamos iniciando a escrever. Para ter uma letra bonitinha, bem redondinha, a gente faz caligrafia. Então, a caligrafia, ela vem da tipografia. Tá. Antigamente, a tipografia era feita para o design de livros, revistas e peças publicitárias. Hoje, vivemos na era digital. E a tipografia se tornou inúmeras opções de fontes, como eu falei, principalmente nos aplicativos. Então, ela sempre ela não está mais, a gente não utiliza mais o trabalho. Quando eu vou entregar um trabalho para você, eu entrego digitado. Então, aquela letra da folha, da apostila, a letra da prova, essa é a fonte digitalizada da tipografia. Então, nós temos o grupo de construção. O que é um grupo de construção?
Quando nós vamos colocá-la, quando nós vamos escrevê-la dentro das linhas, a gente precisa identificar as letras, a sua função e a sua construção. Tá? Nós temos as letras fragmentadas, as letras curvas, letras mistas e as letras retas. Elas têm um formato. Então, grupos de construção são a forma da letra. Nós temos as letras familiares, né, que servem para manter a uniformidade das letras dentro dos 4 grupos de construção. Temos que observar também a correção ótica no desenho de letra, porque quando 2 letras curvas estão lado a lado, a gente precisa que o espaço entre elas seja reduzido. Enquanto uma letra reta, o espaço ele pode ser um pouco expandido. Tá? E temos a linha base. A linha base principalmente com a letra A, V e U, o prolongamento, para que ela não fique muito pequena entre as demais letras. Tá ok? Aí, quando a gente fala também desse processo de letra, nós temos a céfira, a serifa, que ela pode ser com ou sem. Mas, tia, o que é serifa? Serifas são pequenos traços e prolongamentos que ocorrem no fim das hastes das letras. Repare aqui no desenho da lupa. A letra A, o finalzinho dela, né? A haste é esse finalzinho aqui, seria a perninha, né? Eu chamo de perninha, mas é haste. Sem serifa e com a serifa, olha como ela é. Ela tem um desenhinho. Repara também no Azinho, o A minúsculo, que eles também têm um desenhinho, tá? Aí uma outra imagem aqui, ela é incluída dentro da linha. Sem a serifa, ela dá um ar de jovialidade, modernidade, objetividade e informalidade. Ela é um tipo de letra pouco mais informal, ela é mais despojada. Enquanto com a serifa, ela é mais sofisticada, clássica, séria e formal. Tá? Ela é muito utilizada para cartões de casamento, 15 anos, algo um pouco mais formal. Aí a gente chega num estilo de letra que virou moda nas redes sociais. Porque ela ganhou espaço na internet. Começou com uma brincadeira, onde as pessoas começaram a questionar que a comunicação estava apenas através de mensagens de aplicativos, de redes sociais, e as pessoas tinham esquecido de como era escrever para o outro. Aí começou com aqueles virais, né, que acontecem na internet, que basta um fazer e depois um monte de gente começa a fazer. E começou a brincadeira da letra. As letras começaram a mandar bilhetinho um para os outros e começaram a compartilhar. Essa brincadeira deu uma dimensão tão grande que hoje em dia as publicidades das redes sociais passaram a adquirir essa arte de desenhar letras. Tanto que no Instagram você encontra muito posts falando sobre isso, com letras, com desenhos bem arrojados, e principalmente em áreas de papelaria. Tem umas canetinhas que é a sensação de vocês, principalmente umas que a gente usa na aula de desenho, que
elas foram criando esse impulso. Então, essa brincadeira se tornou publicitária, entendeu? Então, uma ação publicitária que é das letras, que é a arte de desenhar letras. Muitos de vocês utilizam isso nos cadernos, para vocês criarem lá a identificação do conteúdo, da aula. Eu vejo fazerem arte, já vi da língua portuguesa, matemática, vocês fazem ali a escrita logo lá em cima com as letras rabuscadas, bem desenhadas, bem cheios de escaqueado, assim, bem bonitos e coloridos. Então, utiliza muito. Repara que as nossas canetinhas, olha, que a gente utiliza na sala de aula. Então, tudo isso é feito com essas canetas. Então, elas também proporcionaram muito essa propaganda, esse efeito. Aí, quando a gente fala de propaganda, aí a letra ela entra como logotipo, que é o logo, logomarca. O logotipo ele é um elemento gráfico de uma marca, de uma instituição ou empresa. Ela identifica aquilo que está sendo representado. Por exemplo, a minha aula está sendo feita pelo PowerPoint da empresa da Microsoft. Então, repare o logotipo no decorrer dos anos da Microsoft, a evolução dela. Hoje em dia, você reconhece a Microsoft apenas pela imagem da janelinha. Essa imagem da janelinha aqui colorida, esses 4 pontinhos coloridos, que é a janelinha dela. Então, já reconhece a Microsoft por causa dessa janelinha. E vocês sabem qual é a logomarca da escola? 2, 3, 4, 5. E aí? É este símbolo. Este é o logomarca do Colégio Girassol. Então, vamos para a construção de um logotipo. Quais são os caminhos, os passo a passo que eu preciso para construir o meu logotipo? Isso foi exercício dentro da sala. A gente vai fazer de novo um exercício com ele, com essa construção. Primeiro, experimentar diferentes locações dos elementos, formatos, cores. Você precisa, como eu falei, você precisa pensar primeiro antes de começar. Você tem que fazer um esboço, né? De como ele vai ficar organizado, o que é que vai ganhar destaque, qual é a cor que vai ser o destaque. Segundo, a grade. Construir sob uma forma que permita ser ampliado sem perder a estrutura original. Às vezes, um logotipo, quando você começa a iniciar na mão, você utiliza o desenho quadriculado. Aí você consegue encaixar exatamente o tamanho para não se perder a sua proposta, o início, o esboço. Terceiro, é construído a partir de letras, que são as siglas do nome da empresa. Centro Educacional Girassol. O logotipo da escola é o CEGI, CEGI, que representa o nome da escola. Quarto, quando se associa um símbolo ao logotipo, pretende-se construir uma imagem de marca mais completa e ajuda na memorização. Ou seja, a minha informação, a minha mensagem, ela vai ser associada também através daquela marca. Então, eu vou poder gravar, aquela mensagem vai ficar gravada na minha, vai ficar gravada na minha memória e eu posso ver, eu posso relembrar, eu posso associar ou através do nome ou através da imagem. Às vezes, quando a imagem ela se torna mais reconhecida do que o nome,
Às vezes a gente deixa, elas acabam se tornando só a imagem. O nome ele fica entre linhas. Quinto, o formato possibilita um objeto tridimensional. Eu tenho que pensar no meu logomarca de uma forma onde ele possa sair do papel, do plano, que é o papel plano, e ele possa ganhar um outdoor de LED, por exemplo. Um outdoor em 3D, numa extensão. Repare nos campos de futebol, as faixas dos anunciantes. É faixa. Quando você olha pela televisão, a sensação que você tem que ela está em pé, é como se fosse algo projetado, construído ali, mas não, é uma faixa. Ela está no chão, só que a minha perspectiva faz com que eu perceba que ela esteja em pé e ainda tenha uma profundidade. Então, eu preciso pensar nisso também. Como é que eu vou criar um logotipo onde eu tiro do papel e eu vou transformar ele em algum enunciado, onde as pessoas percebam também que tenha uma dimensão, ou um 3D, um efeito especial nele. Sexto, as cores precisam permitir que o meu logomarca ele seja reproduzido em preto e branco. Por exemplo, se eu tenho um panfleto, ele está ali, e eu vou tirar uma cópia. Se nesse minha logomarca ele tem ou uma letra ou ele tem um desenho que se destaque, ele precisa também desse destaque quando ele for trabalhado em preto e branco. Sétimo, o tamanho precisa suportar as reduções e as ampliações. Como assim? Repare aqui no desenho que ele tem dois tipos, um grande e um pequenininho. A minha ideia, o meu logomarca, ele precisa ter essa expansão, porque ele pode ficar tanto numa folha de papel, num cantinho, como ele pode ser expandido no outdoor, sem perder sem ele ficar deformado, ou ele perder cor, para ele ainda ter uma qualidade. A gente vai observar algumas imagens aqui de alguns designs de logomarca que é bem conhecido. Nós temos a evolução da logomarca do Google. Hoje em dia, como eu falei, às vezes só um símbolozinho já representa. Hoje em dia, a Google, só o G, se for reparar no celular de vocês, ela tem só um Gzinho. Você já sabe que é a Google ali. Se for clicar, vai abrir a janelinha da Google, né? Facebook também é a mesma coisa. Então, não precisa escrever Facebook, às vezes só o símbolozinho, que hoje em dia mudou com a nova atualização do Facebook. Ele deixou de ser quadrado, agora ele é redondinho. E o azul ele ficou mais claro. O Lego, que todo mundo conhece, né? Esse símbolo é clássico do Lego. Repara as letrinhas dele. Ele é toda redondinha. E tem contorno, tem profundidade. Essa aqui da maçã. Quem é que acerta? É da Apple. Repara a evolução. Nem eu, quando eu fui pesquisar, que eu descobri quais eram os antigos logos da Apple, que nem eu conhecia. Lembra que eu falei para vocês que, às vezes, você tira o nome da marca, mas o símbolo fica. E o símbolo ele se torna mais familiar, muito mais conhecido do que o nome? Um exemplo aqui, ó. Nós temos da Nike. E nós temos a evolução da Coca-Cola e da Pepsi. Eu achei tão bacana da Pepsi, que ela começa com uma letra assim que a gente mal consegue compreender e ela vai sendo desenvolvida. E eu achei muito bacana da Pepsi.
A Coca-Cola até que não mudou muito. Ela mudou aqui nos anos 1890. Gente, elas são antigas, muito antigas. E por aqui a gente vai encerrando a nossa aula. Se você gostou, dá seu like. Se você não gostou, dá o like do mesmo jeito, só para alegrar a professora. Tá? Comentários, crises existenciais, posta aí nos comentários. Qualquer coisa me procure na página do WhatsApp da escola, tá bom? Não esqueça de dar o seu like de novo. Vou falar, adoro isso, dá o seu like, tá? Beijos, até a próxima aula.